Ô, gente, se vocês forem lá no meu canal e no celular, TV, tablet, computador, se vocês tiverem aqui, esse plead bem aqui, eu vou repostar porque eu tô com medo de tomar direitos autorais. Porque se no áudio a gente toma direitos autorais e também no vídeo, se a gente tentar copiar do outro, a gente toma direitos autorais também. Eu tô com medo de tomar direitos autorais na imagem. Aí eu vou repostar esse vídeo. Tá 1% repostado. Porque eu ainda vou gravar ele. Eu ainda vou editar ele. Eu ainda vou fazer meio monte de coisa nesse vídeo. Então é isso. Só um aviso simples. Até mais.